Olá, vamos hoje fazer um breve comentário sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Nesse trecho do Evangelho, o evangelista narra a passagem em que Jesus chama os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores de profissão. E ao acolher o chamado do Senhor, eles passaram a ser pescadores de homens. Jesus também chama cada um de nós para ser o seu discípulo. Acolhamos o chamado do Senhor. Louvado seja. Naquele tempo, em um certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: "Não tenham medo. De hoje em diante, você será pescador de homens." Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os 2 precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os 2 precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve
preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou e partimos pra onde ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Fique com Deus.